Queridos irmãos, boa noite, graça e paz. Coisa boa estar aqui. Sou grato ao conselho da igreja, o reverendo Vinícius, os presbíteros, por confiar a nós o culto da igreja. Grato ao Senhor pelos cuidados que o Senhor tem tido conosco, tem tido com esta igreja amada, querida. E a nossa súplica é que o Senhor continue derramando suas bênçãos e cuidando desta igreja, para a promoção da glória do nome dele, para o bem desta comunidade, para o bem dos irmãos. Amém, meus queridos. Eu quero convidá-lo a abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Mateus, capítulo 16. Mateus capítulo 16. Enquanto você vai abrindo aí, eu quero transmitir aqui um abraço do nosso conselho da Igreja Presbiteriana Central em São Pedro da Aldeia. Um abraço também da nossa igreja, a nossa congregação presbiteriana, a congregação presbiteriana Novo Mundo, em Cabo Frio. Tem irmãos aqui conosco, bênção demais. Mateus 16, todos acharam? Abordaremos apenas o verso 18. No entanto, nós faremos a leitura do verso 13 ao verso 19, respeitando aqui o contexto em que este versículo está inserido, ok? Capítulo 16, verso 13. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: tu és? O que está escrito aí? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Vamos juntos, verso 18. Também eu, que tu és, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu os discípulos de que a ninguém dissesse ser ele o Cristo. Pois bem, meus queridos, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Este é o nosso texto. Mas antes disso, eu gostaria de considerar algo com os irmãos, pois nós vivemos num mundo em que todas as coisas passam. Reinos passam, impérios passam, cidades que há tempo atrás existiam, deixaram de existir, instituições passam, famílias passam. Tudo é suscetível à mudança, tudo é suscetível à corrupção. Aliás, é ver em nosso meio uma lei universal que prevalece em todos os lugares. Em todas as coisas criadas há uma tendência à decomposição. Em todas as coisas criadas há uma tendência para o desaparecimento. Em todas as coisas. Mas será que nada subsistirá? Será que nada deve durar para sempre? Será que nada resistirá a um jogador de futebol famoso
Depois do término de um relacionamento, está todo o pescoço. Tudo passa. Mas será que nada subsiste, que nada durará, nada subsistirá? Esse texto aqui, Mateus 16, verso 18, nós temos algo, irmãos, que dura para sempre. Nós temos aqui a resposta a estes questionamentos. Cristo vai falar aqui de algo que nunca morre, algo que nunca morrerá, algo que nunca perecerá. Ele fala aqui de algo que não vai desaparecer. Essa coisa é uma construção fundada sobre a rocha, a igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que todos nós aqui possamos juntos pensar e considerar em nosso próprio coração o fato de pertencermos a esta igreja. Que nós todos aqui possamos considerar, refletir e orar sobre isso. Estamos inseridos no contexto de algo que durará e durará para sempre, durará eternamente. E por que isso, pastor? Primeiro, irmãos, porque esta igreja, ela tem um fundamento, ela tem um alicerce, ela está bem fundamentada. E o primeiro ponto aqui que eu quero considerar com vocês vai repousar sobre este fundamento, o fundamento sobre o qual a igreja está inserida. O Senhor Jesus Cristo disse aqui: sobre esta pedra edificarei o quê? A minha igreja. Repare, Cristo não disse aqui: Pedro, em você edificarei a minha igreja. Não temos nada do tipo aqui: Pedro, eu edificarei a minha igreja sobre você. Nada favorece esse tipo de interpretação. Nada. Não era a pessoa do apóstolo Pedro em questão aqui. Não é a pessoa do apóstolo Pedro que está sendo considerada aqui como fundamento para a igreja, mas a boa e bem-aventurada confissão que o apóstolo Pedro acabara de fazer nos versos anteriores. No verso 16, Pedro vai dizer o seguinte: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Irmãos, não foi a Pedro, o homem que errava, o homem que era estável, mas a poderosa verdade de que o Pai havia revelado a ele, a verdade de que Jesus Cristo era a rocha, o mediador, o Messias, a bendita verdade de que Jesus era o Salvador prometido, a verdadeira garantia, o real intercessor entre Deus e os homens, o fundamento da igreja. A confissão a qual a igreja está alicerçada. Essa confissão é a rocha. Esta gloriosa confissão de fé é a base sobre a qual a igreja de Cristo seria construída, seria edificada. Este fundamento teve um alto custo. Este fundamento teve um alto preço. Foi necessário que o Filho de Deus tomasse nossa natureza sobre ele e que nessa natureza vivesse, sofresse, morresse pelos nossos pecados. Foi necessário que nessa natureza Cristo fosse para a sepultura, dela subisse novamente. Foi necessário que nessa natureza Cristo fosse para o céu, para sentar-se à direita de Deus, tendo obtido eterna redenção para todo o seu povo. E eis nós aqui, contados entre o povo do Senhor. Este é o fundamento. Nenhum outro fundamento, além desse, poderia ter suportado o peso da igreja. Este fundamento, esta confissão de fé que temos aqui, é forte. Este fundamento, essa confissão de fé é resistente. Irmãos, Cristo pode suportar o peso do pecado de todos. De todo mundo. Ele tem suportado o peso dos pecados de todos os crentes fiéis que têm sido edificados sobre ele.
os pecados do pensamento, os pecados da imaginação, os pecados que todo mundo tem visto, os pecados que só você conhece, os pecados contra Deus, os pecados contra os homens, os pecados de todos os tipos e descrições, a rocha firme, Cristo pode suportar. Cristo suporta o peso de todos estes pecados, sem ceder 1 milímetro dessa edificação, dessa construção. Neste fundamento, cada membro da igreja deve estar unido. Na questão do fundamento de nossas almas, todos nós devemos ser de uma única opinião. Todos nós fomos construídos sobre a rocha. É dessa rocha que nós, crentes em Cristo, obtemos paz, obtemos esperança. É dessa rocha que nós, crentes em Cristo, obtemos a alegre expectativa das coisas por vir, futura. Para nós, tudo flui dessa confissão de fé. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Meu desejo aqui, meu amado irmão, é que você se apegue, se assegure, se agarre com toda a sua alma a esta rocha. Sem isso, todo o resto é nada. Sem isso, sem essa confissão, todo o resto é nada. Você não ficará de pé, essa igreja não ficará de pé. E meu desejo é que esta igreja, a igreja presbiteriana em Iguaba Grande, que você, meu irmão, seja encontrado naquele glorioso dia sobre a rocha, os pés bem firmes sobre esta confissão de fé. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Sem isso, a igreja rui, desaba. Sem este fundamento, sem esta confissão. Mas quero ver também, em segundo lugar, aqui que o texto vai mencionar para nós uma construção. O Senhor Jesus Cristo fala de edificar a minha igreja. Edificarei a minha igreja. Ora, que igreja é esta? Que igreja é esta aqui do nosso texto? A igreja aqui, irmãos, do nosso texto, não é um edifício material, não é um templo composto de madeira, de tijolo, pedra, mármore, não é um templo construído por mãos humanas. A igreja aqui é uma companhia. A igreja aqui é uma companhia de homens e mulheres. A igreja aqui do nosso texto é aquela que pouco se destaca aos olhos dos homens, mas é extremamente importante aos olhos do Senhor, aos olhos de Deus. Ela é composta de todos os verdadeiros crentes em Jesus. Nela estão todos os que se arrependeram dos seus pecados e fugiram pela fé para Cristo Jesus, que foram feitos nele novas criaturas. É composta por todos os eleitos de Deus que recebem sua graça, daqueles que foram lavados no sangue de Cristo, daqueles que foram vestidos com a justiça de Cristo, daqueles que nasceram de novo, daqueles que são santificados pelo Espírito. Esta é a igreja aqui. Este é o corpo de Cristo. Este é o seu rebanho. Esta é a noiva do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a esposa do Cordeiro. Esta é a igreja sobre a rocha. Esta é a igreja. Esta igreja adora, os membros desta igreja adoram com o mesmo coração. Eles são conduzidos pelo mesmo Espírito. Todos eles, a uma só voz, podem dizer aleluia. Todos eles podem responder a uma só voz, amém. Nós somos este povo, esta igreja em construção. Nós. As promessas aqui, as preciosas promessas do Senhor sobre preservação, sobre continuação, proteção, glória final, tudo isso, irmão, pertence a esta igreja. É a igreja dos eleitos, dos salvos. E sabe uma coisa? Essa igreja pode ser pequena. Essa igreja, ela pode ser desprezada neste mundo.
Mas essa igreja sempre será preciosa aos olhos do Senhor. Sempre. A igreja que compreende todos os que se arrependem e creem no Evangelho, essa é a igreja qual eu desejo que você pertença. Todo o trabalho aqui, irmãos, não está feito, até que você seja feito nova criatura e sejam membros da verdadeira igreja. Há muito trabalho, e o Senhor vem trabalhando no nosso coração, na nossa alma, vem trabalhando no meio da igreja. Eu trago aqui um recorte muito interessante da nossa confissão de fé, no capítulo 25, vai dizer o seguinte: olha, esta igreja consiste de todos aqueles que pelo mundo inteiro professam a verdadeira religião, juntamente com os seus filhos. Essa igreja é o reino do Senhor Jesus Cristo, a casa e a família de Deus, fora da qual não há possibilidade ordinária de salvação. É o reino do Senhor Jesus Cristo, a casa e a família de Deus, fora da qual não há possibilidade ordinária de salvação. O Senhor salva o seu povo em meio à igreja, em meio ao congregamento, em meio ao ajuntamento. Esse é o caso ordinário, a forma ordinária como o Senhor trabalha. E fora desta igreja, ordinariamente, não há salvação. Mas há um terceiro aspecto aqui que a gente deve considerar nesse texto, e algo que vai trazer para nós um certo conforto, principalmente a liderança da igreja. Repare bem, porque o terceiro aspecto que salta aqui do texto para nós repousa sobre os ombros fortes de um construtor. A igreja tem um construtor. O Senhor Jesus declara que edificarei o quê? A minha igreja. Repare, ele chama essa igreja de minha. Edificarei a minha igreja. A verdadeira igreja de Cristo é carinhosamente, irmãos, cuidada por ele. A verdadeira igreja de Cristo é carinhosamente edificada pelo nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. É claro que na economia da redenção, Deus Pai escolhe, Deus Espírito Santo santifica a cada membro do corpo de Cristo. Nós ouvimos alguém orar hoje aqui nesse sentido. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, três pessoas em um só Deus, cooperam para a salvação de cada um de nós aqui, de cada alma aqui. Esta é a verdade, irmãos, que nunca devemos esquecer. Jamais deve sair da nossa mente. No entanto, há um sentido específico aqui, em que esse cuidado para com a igreja é colocado sobre os ombros do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Cristo é exclusivamente aqui e proeminentemente o Redentor, o Salvador, dizendo: eu edificarei. O trabalho de edificar é seu trabalho especial. Cristo edifica a igreja. É Cristo, irmãos, que chama os membros da igreja no devido tempo. Eles são os chamados de Jesus Cristo, conforme Romanos. É Cristo que lhes dá a vida, conforme João. Assim também o Filho vivifica aqueles que quer. É Cristo que lava os seus pecados. Aquele que nos amou e em seu sangue nos lavou de nossos pecados, de João e Apocalipse. É Cristo que lhes dá a paz. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, diz João. É Cristo que lhes dá a vida eterna. É Cristo que lhes concede o arrependimento. Deus em Cristo, que lhes permite tornarem-se filhos de Deus. João: mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. É Cristo, o edificador, construtor. A igreja está sob os seus ombros,
que continua a obra dentro dos crentes depois que ela é iniciada. É por Ele que todas as juntas e membros do seu corpo são supridos. É por Ele que nós somos fortalecidos na caminhada da fé. É por Ele que os crentes em Cristo são guardados de cair. É por Ele que os crentes são preservados até o fim. Cristo é tudo em todos os crentes. Cristo não é uma nota de rodapé no sermão. Cristo não é um objeto a mais para brilhantar o mundo. Cristo é tudo. Tudo. Ele é o agente poderoso por quem realizamos o trabalho em nossas igrejas. É Ele que está sempre renovando. É Cristo que está sempre despertando. É Cristo que está sempre convencendo. É Cristo que está sempre levando a cruz. É Cristo que está sempre transformando. É Cristo que está sempre tirando desse lado do mundo pedras após pedras e adicionando-as ao edifício, à sua edificação, ao seu trabalho. É Ele, é o Filho de Deus, a palavra que se fez carne, que constrói a igreja. É Cristo. São os ombros fortes do construtor que carregam as pedras. Irmãos, na construção da verdadeira igreja, o Senhor Jesus digna-se em usar muitos instrumentos como eu e você, porém subordinados ao poderio do Senhor. Cristo nos usa para o louvor do seu nome e para a edificação da sua igreja. Olha, alguém disse que aquilo que o Sol é para todo o sistema solar, Cristo é para todos os membros da verdadeira igreja. Não é assim que a gente lê? Pelas penas do apóstolo Paulo, Paulo plantou, Apolo regou, mas Deus é quem deu o crescimento. Não é assim que a gente lê. Cristo é o construtor. Cristo é o construtor. Olha, ministros podem pregar, escritores podem escrever, mas é só o Senhor Jesus Cristo quem dá o crescimento à igreja. Esse é o trabalho dele. E a não ser que ele trabalhe, a não ser que ele construa, todo o trabalho vai ficar parado. Se não for o Senhor trabalhar ao nosso favor, tudo ficará parado. O pastor Ricardo pode se esforçar, preparar o sermão, no entanto, se o Senhor não trabalhar, tudo ficará parado. Sabe uma coisa? Grande é a sabedoria com que o Senhor constrói a sua igreja. Grande é a sabedoria com que o Senhor Jesus Cristo constrói a sua igreja. Tudo é feito na hora certa. Tudo é feito na hora, no modo correto. Tudo. E é aqui que eu descanso o meu coração e a minha alma. Porque, como pastor, muitas vezes, tendemos, a liderança em si, o conselho, tendemos a ficar impacientes, achando que nada acontece no nosso meio. Membros da igreja também podem cair nessa impaciência. Ficamos impacientes, achando que nada está acontecendo. Mas o tempo do homem, irmãos, não é o tempo de Deus. E nós precisamos entender que cada pedra, à sua vez, é colocada no lugar certo e na hora certa. O grande construtor, Jesus Cristo, não comete erros. Eu falho, você falha, mas o Senhor não comete erros. E é aqui que a gente descansa o coração, porque quando não sabemos o que fazer, Cristo sabe o que está fazendo. Ele sabe o que está fazendo com esta igreja. Ele vê o fim desde o início. Ele trabalha por um plano perfeito, inalterável. Ele trabalha por um plano certo. Grande é a misericórdia dele por isso. Ele tem prazer em mostrar misericórdia e muitas vezes toma os mais ímpios e imprudentes e converte em polidos campos do seu templo espiritual, da sua igreja. Aqueles que parecem improváveis, o Senhor vai lá, toma o coração, destrói o coração de pedra e põe o coração de carne e traz para o serviço
Senhor na igreja. Ele segue, irmãos, o seu trabalho. A construção, essa construção avança. Certo que avança nas tempestades, avança nos caos, avança através dos tempos problemáticos, avança em silêncio, avança calmamente, sem ruído, sabe? Sem agitação. Mas ninguém pode deter Cristo, o trabalhador. Ninguém pode deter. Cabe a nós então agradecer a Deus. Cabe então a nós agradecer ao Senhor pela construção da igreja. Cabe a nós agradecer ao Senhor pela construção da igreja presbiteriana em Iguaba Grande. Cabe a nós agradecer pelo cuidado dele com a congregação presbiteriana Novo Mundo, com a igreja presbiteriana central, com a igreja presbiteriana em Araruama, em Balneário. Cabe a nós agradecer, porque toda essa obra foi colocada sobre os ombros daquele que é poderoso. Então vamos louvar a Deus, porque Cristo é o construtor todo-poderoso. Ele vai continuar a sua obra. Cristo nunca falhará. Ele certamente levará a cabo aquilo com que se comprometeu. Irmão, essa igreja, a igreja pertence a Cristo. Se tem um dono, é o Senhor Jesus Cristo. Sempre. O construtor. Estamos nos ombros daquele que é poderoso. Mas há uma outra situação que eu quero chamar a sua atenção para esse texto. Um ponto aqui vai considerar os perigos implícitos sobre a igreja, chamado aqui no nosso texto de as portas do inferno. Elas existem. Nós podemos entender aqui as portas do inferno como o poder do diabo. Irmãos, a história da igreja de Cristo sempre foi marcada por conflitos. A história da igreja de Cristo sempre foi marcada por guerras. Ela tem sido constantemente atacada por um inimigo mortal. A igreja tem sido constantemente atacada pelo príncipe deste mundo, atacada por Satanás. O diabo odeia a verdadeira igreja de Cristo com um ódio mortal, ou melhor, com um ódio eterno. Agora, se Satanás não pode machucar a cabeça, ele vai ferir o calcanhar. Se Satanás não machuca a cabeça, que é Cristo, ele vai apertar seus tendões, calcanhar. Durante aproximadamente 2.000 anos tem sido assim. Aliás, 6.000 anos, considerando que a igreja sempre existiu desde a criação do mundo. Essa hostilidade continua sobre a igreja. Milhões de ímpios têm sido agentes do diabo contra a igreja. Vamos lembrar algumas coisas aqui? Faraó, Herodes, Nero, Julianos, Dioclecianos, Maria Sanguinária, todos estes instrumentos de Satanás, quando perseguiram os discípulos de Cristo, quando judiaram da igreja. Sempre houve na igreja momentos, irmãos, de prosperidade, sim, bonança, sim, épocas de aparente paz, sim, mas nunca houve um tempo de real de paz para a verdadeira igreja. O conflito é perpétuo. A guerra contra os poderes do inferno é a experiência individual de cada um de nós aqui, de cada membro da verdadeira igreja. Cada um tem que lutar. Paulo, Tiago, Pedro, João, Policarpo, Inácio, Agostinho, Lutero, Calvino, Richard Baxter, os puritanos. Quem foram estes homens? Soldados envolvidos em uma guerra constante contra Satanás.
muitas vezes eles foram atacados. Algumas vezes os seus bens foram saqueados, atacados. Foram atormentados pela difamação, atormentados pela perseguição aberta. De uma forma ou de outra, o diabo está aí, guerreando contra a igreja, e as portas do inferno têm continuamente agredido o povo de Cristo. Como pastor, eu não posso esconder isso de você. Como pastor, eu não posso negar isso. Não posso. Não posso prometer para você que haverá paz com o mundo ou paz com o diabo. Eu devo avisar a você que sempre haverá guerra, que sempre haverá luta. Sempre haverá. Eu não quero aqui reprimir, eu não quero aqui desanimar ninguém do serviço de Cristo. Eu quero que você calcule. Eu quero que você compreenda que o serviço de Cristo implica em uma guerra cruel, sangrenta muitas vezes. Eu quero que você entenda que o inferno está atrás de você, o céu está adiante. Se o inferno está atrás da igreja, o céu está adiante. O lar fica, irmãos, do outro lado de um mar agitado. Mas apesar de todo o vento, de toda oposição, apesar de ondas bravas, o Senhor vai conduzir a sua igreja. Nós precisamos ir em frente. Não devemos temer o adversário. Neste ponto eu preciso lembrá-los da palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo em João 15, verso 19. Abre lá comigo, vai lá, por favor. Repare o que é dito aí. Pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Depois você volta para o texto de Mateus. Repare bem. Cristo vai te lembrar o seguinte: se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como, todavia, não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi. O que está escrito? Só isso. O mundo vos odeia. O mundo vos odeia. Enquanto o mundo for mundo, o diabo deve haver guerra, e os crentes em Cristo devem ser soldados. O mundo odiou Cristo, o mundo odiará os crentes verdadeiros. Lutero disse que Caim vai continuar matando Abel enquanto a igreja estiver na terra. Sempre haverá luta. Portanto, meu querido irmão, esteja preparado para os ataques das portas do inferno. Use toda a armadura de Deus. Suporte os ataques ferozes em Cristo. Essa verdade aqui deve manter você acordado, deve deixá-lo alerta. No entanto, deve também lhe fazer mais humilde e dependente do Senhor. Essa verdade deve levá-lo para mais próximo de Jesus Cristo e afastá-lo do mundo. Mais próximo de Cristo, mais distante do mundo. Agora lembre-se de uma coisa. Lembre-se que Cristo, verdadeiro Filho de Deus, depois de amargar a cruz, recebeu a coroa. Depois do conflito, a salvação. Bem-aventurados sois vós, diz Cristo, quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Lembre-se disso. O texto vai trazer aqui uma promessa gloriosa para nós, para os bem-aventurados, para os eleitos, aqueles que foram alcançados pelo Senhor e feito pedrinhas dentro desta construção em que o próprio Senhor Jesus Cristo digna-se de carregar em seus próprios ombros fortes. O texto traz, irmãos, uma promessa gloriosa diante deste quadro tenebroso de guerra. O poderoso construtor da igreja
igreja continuará de pé, a igreja nunca será superada. Tudo que é criado perece, tudo passa, mas a igreja é para sempre. A igreja não tem seus dias aqui contados. A violência, irmãos, externa, a traça pode prevalecer sobre tudo, mas não sobre a igreja que Cristo edifica. Amém por isso. Impérios têm se levantado contra a igreja e caído. Essa é a história bíblica. Essa é a história de um Deus que governa todas as coisas. Egito, Assíria, Babilônia, Pérsia, Tiro, Roma, Grécia, Veneza, todos foram criações de mãos do homem, e já passaram, viraram amontoados de poeira, ruínas. No entanto, em todo esse tempo, a verdadeira igreja está de pé. O Senhor a mantém, o Senhor a sustenta. As portas do inferno não prevaleceram contra ela. A igreja de Cristo segue e segue viva. Ah, pastor, ok, mas cadê as igrejas? A igreja que nós lemos em Apocalipse, a igreja do período bíblico, cadê, pastor, a igreja de Éfeso? Cadê a igreja de Antioquia? Cadê a igreja de Alexandria? Cadê a igreja de Constantinopla, Corinto, Filipos, Tessalônica? Cadê essas igrejas? Igrejas que se orgulharam de seus bispos, de seus sínodos, se orgulharam das suas cerimônias, mas não se gloriaram na verdadeira cruz de Cristo, não guardaram o Evangelho, não deram a Jesus o seu ofício de direito. Cadê elas? Cadê essas igrejas que não guardaram a sua confissão de fé? Cadê elas? Elas estão agora, irmãos, entre as coisas que se foram, viraram pó, poeira. Mas, querido irmão, a verdadeira igreja tem sido afligida em um país, ela tem que fugir para outro, tem sido oprimida, espezinhada em um lugar, mas cria raízes em outros lugares. Ela floresce em algum outro clima. Olha, fogo, espada, prisões, multas, penalidades nunca foram capazes de destruir a vitalidade da verdadeira igreja. Seus perseguidores têm morrido, mas a palavra de Deus tem vivido, a palavra de Deus tem crescido, a palavra de Deus tem se multiplicado. Essa confissão de fé tem ganhado espaço. Meu irmão, essa igreja pode parecer frágil aos olhos dos homens. Usando uma expressão aqui utilizada pelo meu filho, ela é uma bigorna que tem quebrado muitos martelos em tempos passados. Possivelmente continuará quebrando muitos outros, suportando muitos outros ataques de Satanás. Aquele que levanta a mão contra ela está tocando na menina dos olhos de Deus. A menina dos olhos de Deus não é você, é a igreja do Senhor. É a igreja do Senhor. Promessa aqui do nosso texto, irmãos, é verdade, mas é verdade para todos os crentes em Cristo. Ela nunca ficará sem testemunho no mundo. A igreja pode ser pequena como a nossa, mas as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Se você quer um bom motivo para se envolver com a igreja, está aqui. A verdadeira igreja é o corpo de Cristo. Nunca um só osso desse corpo foi ou será quebrado. A verdadeira igreja é a noiva de Cristo. E aqueles a quem Deus uniu em aliança eterna nunca serão separados. Então, não tema se envolver com a igreja. Você que diz que ama a cabeça, que ama a Cristo, saiba de uma coisa: é impossível amar a cabeça e não amar a igreja, não amar o povo. Não tem como dizer que ama a Cristo, mas não ama a igreja. No nosso contexto, ninguém vai pedir para você morrer pela igreja.
Se você não tem que morrer pela igreja, viva por ela, se envolva com ela. Essa é a igreja de Cristo. Olha que privilégio, é a igreja que o Senhor tem mantido, tem sustentado, tem alimentado. Irmãos, maior é aquele que está em nós do que todos aqueles que estão contra nós. Cristo sempre vai suprir a sua igreja. Cristo sempre vai cuidar para que as portas do inferno não prevaleçam contra ela. Envolva-se com ela, envolva-se neste trabalho. Mas, tá bom, pastor, 2 horas de exposição do texto, e o que eu levo para casa? E agora? Eu quero fazer umas aplicações rápidas, breves, e a primeira aplicação aqui tem a ver com você, que é membro desta igreja, você que é um membro da verdadeira igreja de Cristo, você que é membro da igreja presbiteriana em Guaba Grande. Coloque essa questão que vamos considerar agora no seu coração, na sua alma, e tome cuidado para que você não desça a nível tão baixo para uma degradação moral e pecadora digna do inferno. Cuidado, cuida da sua vida. Você que é crente, viva uma vida santa, ande de modo digno da igreja a qual você pertence, viva como cidadão do céu, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que o mundo possa se beneficiar com a sua conduta, seja epístola de Cristo, conhecida e lida por todos os homens, escrita em letras garrafais, em letras grandes, claras, que ninguém possa dizer que não sabe que você é um membro do corpo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, um membro desta igreja. Confesse a Cristo, confesse Cristo diante dos homens. Leve adiante essa confissão de fé, seja qual for a sua posição, a posição que você ocupe. Nesta posição, confesse a Cristo. Viva como um homem, uma mulher que busca a bem-aventurada esperança, a segunda vinda de Cristo. Viva nesta expectativa. Construtor da igreja em breve virá. Em breve virá. Toda a nossa luta como igreja, todo o nosso sofrimento, sabe aqueles ataques de Satanás à igreja, dará lugar a um gozo infinito, eterno, para sempre. Haverá um dia em que o Salvador e os salvos estarão juntos. Todo o universo vai reconhecer que na construção da igreja de Cristo tudo foi muito bem feito e não há como ruir. E você, crente, será contado como uma pedra neste grande edifício. Mas há uma última aplicação que eu quero deixar para os irmãos aqui. Essa última aplicação, ela aparece aqui como um chamado que é extensivo a você, e você sabe bem, você sabe que eu estou falando com você. O chamado extensivo a você que está há anos na igreja, mas pouco ou nada tem experimentado de Cristo, e você sabe disso. Venha, junte-se a esta igreja, junte-se a Cristo, junte-se a cabeça e o corpo. Olha, cabeça e corpo não andam separados. Se você vê alguma cabeça andando por aí sem o corpo, pode correr. A cabeça e o corpo não andam separados. Envolva-se. Se você diz que ama a Cristo, lembre-se, não tem como você amar a Cristo e não amar o corpo, a igreja. Então este chamado é para você juntar-se à igreja, para que você venha ao Mestre Jesus Cristo, que você venha, mas venha agora, porque a misericórdia está pronta, Cristo está pronto, a igreja está pronta, e será uma alegria recebê-lo entre os seus filhos em igreja. O velho mundo, irmãos, o velho mundo passa, em breve será quebrado, virá tudo pedaço. Venha como pecador faminto a ser saciado, venha como um pecador indigno de ser vestido com a justiça de Cristo, mas venha, Cristo receberá, e aquele que vem a Cristo, ele não lança fora,
você ama a cabeça, ame também o corpo. Ame esta igreja, envolva-se com esta obra. O grande construtor é Cristo. O trabalho aqui está seguro, apesar das situações, apesar da calmaria talvez, ou dos muitos problemas. O construtor, lembre-se, ele não erra naquilo que está fazendo. Portanto, você aqui estará seguro. Amém por isso. Deus seja louvado. Amém. Nós temos o dono, nós temos o Senhor, nós temos o construtor, é Cristo Jesus. O fundamento, nós temos uma segurança, nós temos Cristo. Vamos orar? Amado e bendito Deus, nós tributamos louvores ao teu nome. O Senhor tem sido presente em nosso meio. O Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem nos amparado em momentos difíceis, sofrimento muitas vezes. O Senhor tem sido o Deus presente em nosso meio, cuidando desta igreja, sustentando este trabalho. Pois nós temos um fundamento, nós temos uma base, um alicerce, uma confissão de fé sólida. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Nós temos em Ti, Senhor, uma segurança de que este trabalho, no seu tempo e a seu modo, há de prosperar, não para o nosso louvor, mas para a promoção da glória do Teu nome. Que possamos nos envolver com esta obra, na certeza de que temos sido sustentados pelos ombros fortes daquele que é o nosso construtor, Jesus Cristo. Amém. Amém. Meus amados, meu desejo é que o Senhor faça esse trabalho prosperar para a glória do louvor do nome dele. A gente fala em prosperidade, né? Muita gente compreende mal essa expressão. A ideia aqui de prosperidade é a ideia da alma unida a Cristo, a igreja crescendo, prosperando em espiritualidade e na certeza de que o Senhor tem cuidado da vida dos irmãos.